Fala, garota! Fala, garota! Chegamos para mais um dos 31 segredos de uma mulher inesquecível. Mudamos o filtro hoje, você percebeu? Olha só. Gostei desse filtro, hein? O outro tava bom, mas agora gostei desse. Vamos usar esse daqui por enquanto. Seguinte, garota. Hoje nós vamos falar do 10º segredo de uma mulher inesquecível. Se você está vendo esse segredo, esse é o primeiro do teu segredo, volta lá para trás, dá uma olhadinha, vê os outros segredos, veja se você gosta. Algum deles eu tenho certeza que vai falar com você, que vai falar o seu coração. Nós temos também aqui neste Instagram vídeos que contamos a histórias de mulheres. Nós contamos a história de Ruth e contamos a história de Chica da Silva. Essa semana ainda, quero te dizer, garota, se você gosta de conhecer de história, eu irei contar a história de Rebeca e irei contar a história de Clarice Lispector. Então, se prepare que nós teremos mais histórias para contar por aqui. Sem delongas, com muito delongas, estou me achando com esse filtro. Vamos ao 10º segredo de uma mulher inesquecível. Eu particularmente achei esse segredo bem bacana e bem interessante. Esse segredo, ele fala assim, ó. A mulher inesquecível está disposta a pagar qualquer preço para permanecer na presença de uma pessoa extraordinária. Bem, esse segredo, ele vai abordar bastante experiências pessoais dele, tá bom? Então, assim, como eu não vou relatar todas as experiências pessoais dele, passaremos aqui e ele fala sobre você buscar, vou resumir para você, tá? Ele fala sobre buscar pessoas extraordinárias. Ele fala de um certo amigo que determinado dia ia visitá-lo e ele tinha uma reunião a qual ele ia pegar um voo, não ia estar na cidade. A secretária já havia avisado ao amigo que ele não estaria na cidade para receber. Porém, ele falou para a secretária dele: desmarque tudo porque eu quero estar junto com essa pessoa. É uma pessoa inteligente, que soma, que acrescenta, que toda vez que ele vê essa pessoa, ele sempre traz algo novo para a vida dele. E ele continua assim: devemos buscar pessoas especiais e extraordinárias. Aí ele vai comentar aqui sobre a mulher com fluxo de sangue. Se você é conhecedor da Bíblia, se você já leu, você provavelmente já ouviu essa passagem, esse relato dessa mulher do fluxo de sangue. Ela que atravessa e enfrenta uma multidão para chegar e tocar a orla, as vestes de Jesus. Ela atravessa, ela está ansiosa, ela quer estar na presença daquele homem extraordinário. Então ela enfrenta uma multidão para tocá-lo, tocar nas vestes dele. Então ele vai contar sobre essa mulher, que ela estava disposta a pagar qualquer preço para estar na presença de alguém que era muito poderoso. Sim, Jesus. E vamos lá. Aí ele continua nos contando outras histórias, ele nos fala de Eliseu e Elias, se você também já leu, já conhece a história desses profetas. Se não, em outra oportunidade, você que está vendo esses vídeos, e às vezes eu só pincelo, só cito alguma passagem bíblica, que você fala: Márcia, não sei do que você está falando, mas fiquei curioso, fiquei curiosa. Por favor, me mande uma mensagem, eu teria um imenso prazer de falar dessas passagens, desses personagens com mais detalhes, tá bom? Por aqui, nós só passamos por elas. Aí ele vai falar a respeito mais dessas pessoas extraordinárias e tudo mais. E ele diz que nós pagamos, ele dá um exemplo, que nós pagamos, por exemplo, $20 mil, ele fala num automóvel, sei lá, pagamos $15 mil, pagamos 20 mil, 80 mil em um automóvel ou em qualquer outra coisa, e que isso não nos transforma, né, a nossa vida. E nós, em relação a livros, quando vamos a uma livraria, ele fala que achamos
caro pagar R$100, pagar 150, pagar R$80 em um livro. Ele faz esse comparativo de que muitas vezes, não que seja supérfluo, que nós não devemos gastar, mas muitas vezes gastamos em muitas coisas, e quando ele fala de um livro, nós ficamos com dó, não queremos gastar, achamos muito caro, nossa, vou investir tudo isso em um livro, né? Daí ele vai comentar isso. Ele segue aqui contando outras experiências, né? Ele fala do livro, do autor, que às vezes o livro custou isso, mas o autor às vezes teve 20 anos de pesquisa para ele poder chegar naquele conteúdo daquele livro. A pessoa, ela dedicou um tempo, ela dedicou parte, às vezes, da vida dela para ela escrever aquele livro, trazer aquilo ali para você, e nós achamos caro, muitas vezes, pagar no livro, no conhecimento. Aí ele fala uma frase que é a seguinte: os ignorantes são sempre muito óbvios. Deve ser difícil discernir o inteligente, mas nunca é difícil reconhecer o ignorante. Porque ele vai falar exatamente desses aspectos de livro, do quanto nós achamos caro uma coisa e caro outra coisa, sempre se referindo ao conhecimento e à leitura. Ele vai falar sobre algumas histórias que ele leu, algumas passagens, tal, experiências. Daí ele vai falar de Ruth. Ruth não era uma mulher comum. E é bem interessante o que ele diz aqui. Ele vai nos dizer assim: Ruth não era uma mulher comum. Gente, olha que coceirinha aqui. Bora lá. Ela não recebeu uma palavra sequer de encorajamento de sua cunhada, Orfa. Lembram-se dessa passagem? Quando ela e Orfa foram seguir Noemi, e que Noemi disse para ela voltarem às suas casas, voltarem às suas famílias, refazerem a sua vida. Então, quando Ruth decidiu acompanhar Noemi, ela não recebeu uma palavra sequer de encorajamento de Orfa. Ela não recebeu o encorajamento de sua parentela, a qual estava deixando. Ninguém a encorajou. Ela não recebeu o encorajamento do seu marido. Havia falecido. Estranho se recebesse. Ela não recebeu o encorajamento de Noemi, a mentora, a sogra, quem ela estava buscando, a quem ela estava buscando seguir. Então ele nos diz aqui que, de fato, não há uma única frase na Bíblia que indica que Ruth tenha recebido qualquer encorajamento para fazer as mudanças que fez. Mas ela honrou, ela discerniu seu coração, ela tomou a sua decisão e ela sim a realizou. Pessoas inesquecíveis investem mais energias em suas buscas. Quero pontuar essa parte do livro aqui em que ele nos fala sobre os encorajamentos de Ruth. Ruth não recebeu o encorajamento de Orfa, não recebeu o encorajamento de sua família, não recebeu o encorajamento de ninguém. Ela foi sozinha, ela avançou sozinha, ela realizou sozinha. Isso nos mostra que nem sempre nós podemos depender do encorajamento de ninguém. Nem sempre vamos receber encorajamento de ninguém para realizarmos aquilo que está em nosso coração, aquilo que já decidimos, aquilo que discernimos que é o correto que devemos fazer. Então, muitas vezes temos que tomar essas decisões por conta própria. Temos que realizar isso por conta própria. Não dependermos de encorajamento, não dependermos do entusiasmo de ninguém. Ruth aqui mostra o quanto ela era uma mulher, não era uma mulher comum. Ela não dependeu, ela não teve nem mesmo o encorajamento, ela não teve nem mesmo de Noemi, a quem ela já havia decidido seguir, e para uma terra distante, e para um outro povo, uma outra cultura, nem mesmo de Noemi. A partir do momento em que ela se impôs a Noemi: eu vou com você, esteja onde você estiver, eu morrerei com você, passarei fome com você. Não havia mais argumentos para Noemi não a levar contigo, mas ela não dependeu do encorajamento de ninguém, nem mesmo de Noemi. Então aqui eu acredito que é para refletirmos em relação a isso. Ela não era uma mulher comum, porque ela já tomou a decisão, ela sabia o que ela queria e ela não dependeu do encorajamento de ninguém.
nem de sua família, nem de sua cunhada, nem de sua parentela, nem mesmo da pessoa a qual ela decidiu seguir. Então, garota, garoto, preste atenção. Se muitas vezes numa decisão que já está no seu coração, se por vezes você já orou a Deus, Ele já confirmou o seu coração e você está dependendo do encorajamento, do vai, é isso aí. Não. Se já está no seu coração, se você já tomou essa decisão, se você tem certeza disso e principalmente se você já orou e o Senhor já falou o seu coração, não dependa do encorajamento de ninguém, porque muitas vezes isso pode não acontecer. Ele continua aqui. Talvez você precise de vários telefonemas, de cartas, de horas, de um salário mais baixo por ano, em vez de um salário alto. Que muitas vezes, às vezes, para a gente conseguir aquilo, às vezes você vai ter que começar com um salário mais baixo, vai ter que receber muitos telefonemas, muitas cartas, que as coisas não vão ser fáceis. Acredito que todo o resumo aqui do que ele quis dizer, que nem sempre aquilo que você quer vai ser fácil de acontecer. Não vai acontecer da noite para o dia, não vai se realizar, não vai ter um encorajamento, não vai iniciar com um bom salário, mas se você assim o decidiu, se está confirmado, se você discerniu no seu coração e se principalmente você orou, bora, sem depender do encorajamento de ninguém. Ele segue contando novas experiências e continua. Qualquer mulher que busca grandeza deve ser valorizada. E eu acredito que não só a mulher, qualquer pessoa que busca grandeza, ela deve ser valorizada. Ele vai contar experiências sobre a mãe dele, o quanto a mãe dele deve ser valorizada e tudo mais. E ele vai continuar. Uma questão bem interessante aqui. Ele vai falar assim: valorize qualquer mulher cuja estante de livros é tão cheia quanto o seu guarda-roupa. Valorize a mulher que assiste a seminários, que façam estudos, que faça cursos, que gasta tempo em livrarias e que prefere ter um livro a uma manicure. Pois bem, eu acho que a gente pode ter os dois, né, amiga? Garota, fala que podemos ter os dois. Mas que busque conhecimento. Acredito que, em resumo, a intenção dele dentro desse contexto é nos dizer: valorize a mulher que busca conhecimento, valorize a mulher que tenha livros, aquele diz tão cheia quanto o seu guarda-roupa. Muitas vezes não será possível, muitas vezes não é possível. Você pode buscar hoje de várias formas, né? Eu não sei bem o ano que esse livro foi escrito, mas hoje você pode buscar em PDF pela internet, você pode em bibliotecas, mas que busca o conhecimento, né? É importante buscarmos uma manicure, claro, é importante nos cuidarmos, mas é importante também investir em conhecimento, investir em sabedoria. Como ele nos disse aqui atrás uma frase bem interessante: os ignorantes são sempre muito óbvios. Deve ser difícil discernir o inteligente, mas nunca é difícil reconhecer o ignorante. Por consequente, ele continua aqui nos dizendo que valorize qualquer mulher cuja estante de livros esteja cheia. Então, o que ele quer nos dizer? Busque conhecimento. Se você tem um objetivo, se você já discerniu no seu coração, busque conhecimento. Leitura é primordial. Buscar conhecimento, ler. E hoje, né, como eu falei, às vezes o livro é um pouquinho mais antigo e tudo mais. Hoje nós sabemos que buscamos conhecimento de várias formas. O leque, ele é muito amplo. Não há desculpa, e daí estou falando a partir da minha percepção. Não há desculpa para sermos ignorantes. Não precisamos ser sábios e superentendidos de todos os assuntos, mas podemos conhecer um pouquinho de cada. Hoje nós temos acesso a bons livros, seja eles organicamente na sua mão, seja ele virtualmente através do teu celular, do seu computador, ou seja através de vídeos. Nós temos hoje redes e canais de conhecimento através de redes sociais infinitas. Então buscamos conhecimento, busque o conhecimento daquilo que você gosta, daquilo que você quer investir. Tenha um lugar onde você seja uma pessoa de referência, de conhecimento. Então hoje você tem um leque, uma oportunidade muito grande. Provavelmente você que é da minha geração
de alguns aninhos atrás, você sabe que era muito difícil fazermos pesquisas para estudarmos em colégios, tinha uma tal de Barça antigamente, eu me lembro que passavam nas casas vendendo, então assim, era muito difícil se ter até uma assinatura de determinadas revistas, que eram consideradas revistas importantes para você ler na sua casa, não havia internet, não havia redes sociais, não havia acesso a plataformas de vídeos que você teria acesso a todo tipo de conhecimento. Então hoje, sim, é importante que a pessoa esteja uma estante tão repleta como é o seu armário, mas não necessariamente que essa estante seja até orgânica, você pode buscar este conhecimento. Então busque conhecimento, isso é extremamente importante para você que tem um foco e que não vai depender de que ninguém te encoraje. Se encoraja através do teu conhecimento, se faça ser respeitado na área que você busca, seja ela qual for. Uma mulher inesquecível leva tempo para investir no acúmulo de conhecimento e sabedoria. Sim, não só uma mulher inesquecível, um homem inesquecível, uma pessoa inesquecível. Sim, leva tempo para investir no acúmulo de conhecimento e sabedoria. Então, quanto mais cedo você busca esse acúmulo de conhecimento e sabedoria, tenho certeza que mais rápido você vai alcançar o seu objetivo. Não é fácil, eu sei por mim, não é fácil buscarmos, não é fácil estudarmos, não é fácil lermos. Por vezes somos procrastinadores, mas se a gente busca algo que nós gostamos, que nos dá prazer em ouvir um vídeo de determinado professor, de determinada pessoa de autoridade naquele assunto, se a gente busca um livro e que é algo que nós gostamos, nós vamos adquirir esse conhecimento, ele vai como uma esponjinha para dentro. Então, podemos buscar este conhecimento, ele leva tempo para ter a sabedoria, o investimento, mas é acessível a todos. Então, não perca tempo e busque conhecimento. Nem todas as pessoas extraordinárias são necessariamente agradáveis. Alguns gênios que possuem raros dons, às vezes, são detestáveis, amargos. Tem pessoas que são chatas, tem pessoas, às vezes, que você não vai concordar com determinadas coisas, mas não é por isso que você não vai buscar o conhecimento naquela fonte. Não seja preconceituoso, conceituoso quando for buscar conhecimento. Se está buscando conhecimento sobre determinado assunto, busca aquele assunto que a pessoa tem para te oferecer sobre aquele assunto. Às vezes, como ele diz aqui, alguns gênios são chatos, detestáveis, e se nós formos buscar isso historicamente, vamos perceber que a história também era. Pois bem. Aqui fica a dica da Márcia Cris. Não seja preconceituoso quando for buscar conhecimento. Mas não gosto do cabelo daquela pessoa. Acho que aquela pessoa tá meio pescilada. Mas o que você vai buscar? Você vai buscar a opinião da pessoa? Aí tudo bem. Aí você vai ter que buscar mais ou menos. Não, mas você vai buscar o que a pessoa é um cientista, um historiador, é um teólogo, é uma pessoa da área da saúde, é uma pessoa de autoridade de determinado assunto. Busca aquilo ali que a pessoa tem para te oferecer. Aquilo ali é o que vai te interessar. O que a pessoa acha, não acha, como ela se veste, para que lado ela vai ou não vai. Não. Porque senão fica difícil, né? Bem, hoje o nosso 13º segredo de uma mulher inesquecível foi esse. Poderia dizer que ele começou com a frase: a mulher inesquecível está disposta a pagar qualquer preço para permanecer na presença de uma pessoa extraordinária. E essa pessoa extraordinária pode ser uma pessoa, um livro, um bom vídeo, um bom momento de sabedoria. Então, acredito que esse 13º da mulher extraordinária, ele vem falar sobre exatamente sabedoria, buscar conhecimento. A mulher extraordinária, ela busca conhecimento. Ela não depende de encorajamento de ninguém. Ela se auto-encoraja. Assim como Ruth não teve encorajamento de ninguém para fazer nada, nem mesmo de Noemi. Então, se ela queria fazer, ela fez. Ruth foi. Ruth
reagiu, Ruth agiu e ela não dependeu do encorajamento de ninguém. Então, se você quer fazer, não dependa que alguém vai te dê encorajamento. Não, vai e faça. Faça como Ruth. Ruth não teve encorajamento de ninguém, mas ela discerniu no coração dela aquilo que era real. Ela, se você, como eu te disse, já orou, já discerniu no seu coração aquilo, então não dependa e busque o conhecimento. Busque. Aqui ele fala muito disso, de sabedoria, de estar próximo a pessoas sábias, as pessoas extraordinárias, e muitas vezes essas pessoas estão dentro de pequenos livros, grandes livros, hoje acesso a grandes plataformas de vídeos de sabedoria, onde você pode buscar documentários, pode buscar vários tipos de conhecimento. Então, hoje, o 10º segredo de uma mulher extraordinária fala: não dependa do encorajamento e busque conhecimento. Seja sábia. É isso, garotas, é isso. Vocês que chegaram, garotas, no final, volta lá no comecinho do vídeo. Essa semana nós vamos ter aí a história de Rebeca e a história de Clarice Lispector. E também estou buscando conhecimento e buscando muita disciplina para toda semana trazer 2 vídeos para vocês. E até o final dos 31 segredos, na live, a gente vai estar aqui junto falando os 31 segredos de uma mulher inesquecível. Amanhã, 11º segredo de uma mulher inesquecível. Se você tá gostando, compartilhe. Se você tá gostando, comente. E é isso aí, meu povo. Buenas noites. E pega esse filtro, hein? Porque eu gostei dele. Beijo, garotas. Beijo. Beijo, Mal. Beijo, Regi. Beijo, Anne Sápio. Josi. Beijo, meninas. Até amanhã.